Como é que tá aí? Dê um sinal aí. Tá bom, irmão, pode continuar, tá na benção. Amém. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Parabenizar o irmão Glauber, a Igreja Batista Missionária Nacional, pela iniciativa desta campanha de oração, né? Um evento louvável, um evento para a honra e glória do Senhor, né? Precisamos de pessoas assim como o irmão Glauber, perseverantes, né? A gente que é de outra geração, né, irmã Vera? E não é dessa geração tão antenada, tão virtual, vamos chamar assim, a gente tem um pouquinho de dificuldade, a gente reluta em participar desses eventos virtuais, porque não é o nosso ambiente, né, vamos chamar assim, mas a gente precisa e agradece a Deus pela vida de pessoas como o Glauber, que estão dispostos a nos ensinar, tem paciência, né? Nos mostra aí como é que funcionam os equipamentos, os aplicativos, e glória a Deus por isso. A palavra de Deus continua sendo ministrada e levada aos confins da terra, como o Mestre Jesus nos recomendou. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Marconi Prazeres, eu faço parte da Igreja Batista Missionária Nacional, também participo do Ministério A Voz que Clama, do Missionário Aparício, liderado pelo Missionário Aparício, já são 15 anos de Ministério A Voz que Clama. Nós temos um programa diariamente na Rádio Grande Rio, AM 680, das 21 às 23 horas. Nos sábados, nosso programa começa mais cedo, das 19 às 21. Também o programa é transmitido pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Eu recomendo aí, peço que os irmãos divulguem o nosso trabalho. Nós temos também um trabalho de arrecadação e distribuição de Bíblias, né? Nós já conseguimos adquirir e distribuir mais de 23 mil exemplares da Bíblia, né? Muitas pessoas, muitas vidas, muitas famílias, muitas localidades, cidades, né? E até estados, outros estados foram abençoados pelo Ministério A Voz que Clama, e a gente precisa aumentar esse time de missionário. Você que me ouve, que conhece o nosso trabalho, contribua, faça parte desse time. Missões a gente faz orando, indo, e para quem não pode, né, contribuindo. Amém? Eu peço aos irmãos, tá tudo certinho aí, estão me ouvindo, continuam me ouvindo bem, o sinal está legal. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, se possível, no livro de Josué, no capítulo 7, vamos ler, como o capítulo é longo, vamos ler o verso 5 e o verso 6. Se os irmãos permitirem, eu queria fazer alguns comentários acerca deste livro, um livro que a gente está estudando esse mês de janeiro, né? Um livro de Josué muito rico, muito conhecido, um personagem bíblico muito famoso, sucessor de Moisés, não é? Um livro interessante porque foi escrito logo após os fatos acontecidos. O próprio Josué escreveu o livro dele, narrou ao pé da letra cada detalhe das maravilhas e prodígios que Deus fez na vida dele, fez na vida do povo de Israel. Josué liderou Israel por pouco mais de 20 anos, teve muitas vitórias, algumas derrotas, mas superou todas elas. Amém? E o tema que a gente vai explorar hoje é justamente esse: superação. O título que Deus colocou no meu coração foi o seguinte, meus irmãos: perdeu a batalha, mas venceu a guerra. Se você que está me ouvindo nesta noite perdeu alguma batalha, saiba que com Cristo, com Deus, o Senhor dos Exércitos, você pode até ter perdido a batalha, mas vencerá com certeza a guerra que vem aí pela frente. Amém? Terás vitória, meu irmão. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 7, versos 5 e 6. Os homens de Ai feriram deles
uns 36.000, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Amém? Pai, eu quero te louvar, te agradecer, bendizer o teu santo nome, Senhor. Eu me escondo por trás da tua palavra, me usa nesta noite, que da minha boca só saia palavras remas, retas e proféticas, que atinja os corações dos teus filhos, edifica a tua igreja, faz o que te apraz nesta noite. Te agradecemos por tudo e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para deixar os irmãos mais sintonizados com o contexto desta passagem, desta história, que é narrada no livro de Josué, no capítulo 7, depois os irmãos podem ler com calma, né, e minuciosamente todo o capítulo, que vocês vão entender, né, todo o contexto da história e serem ricamente abençoados. Mas Israel havia derrotado de forma extraordinária, claro, na liderança de Josué e com o apoio divino, com a orientação divina dada pelo Senhor dos Exércitos. É uma batalha bem conhecida, bem famosa. Jericó, que era uma cidade forte, cercada de muralhas, que parecia aos olhos humanos intransponíveis, essas muralhas, mas que Deus provou de forma gloriosa, né? Deu a vitória ao povo de Israel de forma sobrenatural. E logo depois dessa batalha de Jericó, Josué, junto com o seu povo, continuou, né, a tomar posse de Canaã. Dado Canaã nas mãos de Israel, prometido Canaã nas mãos de Israel, e cabia ao povo de Deus, liderado por Josué, tomar posse da bênção dada pelo Senhor, não é? E logo depois da batalha de Jericó, Josué, junto com o seu povo, com o povo de Deus, teve que travar uma batalha com Ai, a cidade de Ai, o povo de Ai. Uma cidade bem menor do que Jericó, ela tinha uma geografia estratégica importante, era localizada num lugar seguro, estratégico para as defesas da época, né, importante para a época, mas era pequena comparada ao exército de Israel. Josué mandou alguns espias observarem a cidade, ver para tentar estudar qual era a estratégia que ele deveria usar para conquistar aquela cidade, né, que aos olhos humanos seria fácil a dominação. E Josué, depois das informações dos espias, enviou um exército de aproximadamente 3.000 homens para conquistar a cidade. Eles achavam que era suficiente, né? E foram de encontro a Ai e, infelizmente, foram derrotados, todo o exército foi dizimado, né? E muita gente morreu. Muita gente do povo de Deus de Israel morreu. Foram massacrados. Josué, claro, ficou triste, todo o povo, os anciões que eram conselheiros de Josué também na época, não entenderam porque aquela derrota, né? Logo depois de uma batalha tão grande e uma vitória tão gloriosa contra Jericó, como explicar uma derrota para uma cidade pequena, inferior, com poder de defesa e ataque bem menor do que Jericó? Josué não entendeu, Josué não tinha visto, mas Deus viu e Deus sabe e entende todas as coisas. Deus revelou a Josué um pecado que tinha cometido pelo povo de Israel, quando Deus
autorizou Israel a batalhar contra Jericó, ele ordenou, na realidade, para que os despojos de guerra não fossem tomados posse pelo povo de Israel, deixassem tudo para trás. E um homem chamado Acã, soldado de Israel, desobedeceu essa ordem, né? Ele roubou e escondeu na sua tenda os despojos de guerra de Jericó. E sofreu o povo de Israel. Por causa disso, Israel perdeu a batalha de Ai, né? Muita gente teve a vida ceifada, teve a vida tomada, foi morta, né? E uma consequência terrível por um pecado de uma pessoa apenas. Veja só, né? Às vezes a gente acha que um pecadinho pequeno, uma besteirinha, um deslize, uma pequena desobediência não traz consequências maiores, mas, meu irmão, você não pode arriscar, você não tem esse direito, né? Nós, como servos do Senhor, somos obrigados a seguir todas as recomendações de Deus, a sermos obedientes e não desviarmos conforme a sua palavra, nem para direita. Todos esses pontos coloridos aqui é chuva, e ela desce ela vai lá da igreja, como Tapauá, no Amazonas, e Mucaju, no Pará, domingo tem chuvoso. E não para nos próximos dias. Na terça, os volumes em São Luís e Belém podem chegar aos 5 milímetros. Amém. Estão me ouvindo aí? Então, meus irmãos, essa é a primeira lição que a gente deve tirar dessa passagem, obediência ao Senhor, né? Nós devemos cumprir rigorosamente as ordens e as determinações do nosso Deus, né? Tudo aquilo que for, nós muitas vezes não entendemos, né, as recomendações, as ordens do Senhor, mas sabemos que desobediência não é uma coisa boa, que traz consequências negativas tanto para a gente, como para os nossos familiares, para o nosso amigo, muitas vezes para a nossa igreja, não é? Então, precisamos viver sempre em obediência, meu irmão. E trazendo essa passagem para o contexto das nossas vidas, nós podemos tirar diversas lições, né, dela. Né? E Josué, claro, depois dessa derrota e depois de descoberto o pecado de Acã, tomou providências segundo a determinação do Senhor. Né? Foi uma desobediência grave, foi um delito grave que culminou na morte de muita gente, e Acã e sua família e todos os seus pagaram também com a vida, né? Até a criação de Acã foi apedrejada e foi queimada por causa desse pecado, né? Não cabe a nós questionarmos o porquê dessa atitude, né? Desse preço tão alto que Acã pagou junto com a sua casa, mas sim nós aprendermos a lição, tirarmos essa lição para as nossas vidas, não é? E pensarmos, antes de fazer alguma coisa errada, antes de cometer alguma desobediência, pensarmos nas consequências delas, que podem ser, muitas vezes, né, terríveis para as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, amigos, não é? Muitas vezes colegas de trabalho, ou seja, enfim, pessoas que interagem conosco. Amém? Mas, irmãos, eu queria expor, dentre essas lições diversas que a gente aprende nesta passagem, destacar uma, tá? Que fala justamente sobre o tema da mensagem de hoje, a superação. Depois de uma derrota, é muito difícil você absorver derrotas em nossas vidas. Muitas delas são difíceis da gente absorver. A perda, por exemplo, de um ente querido é muito difícil. A perda do emprego no momento de dificuldade, onde você precisa daquele emprego, daquela renda, daquele recurso. Muitas vezes a gente não entende o porquê, né? Muitas vezes a gente cumpre tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, procuramos servi-lo de forma correta,
né, obediente, mas acontece, né, na nossa vida acontece essas fatalidades, essas derrotas. Mas o professor, né, e o pastor Rodrigo Silva, uma determinada vez, numa palestra, comentou que a nossa história escrita por Deus, obviamente, é como se fosse uma história, um gibi, né, onde existe o início, o meio e o fim da história. Né? E muitas vezes, nesse percurso entre o início e o fim, a gente passa por dificuldades, a gente perde algumas batalhas, mas a guerra, no final, que Deus escreveu para a nossa vida, para a vida do servo, é sempre a vitória. Creia nisso. Não duvide em momento nenhum. Tribulações nós vamos passar, no mundo tereis aflições, assim diz a palavra do Senhor, mas também diz, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? E se ele venceu, e se nós o seguirmos, nós também venceremos. Amém? Então, meu irmão, essa é a mensagem que Deus deixa para você nesta noite. Se você perdeu a batalha, mas continue, persevere, continue seguindo a Cristo, cumprindo seus mandamentos, sendo obediente, você vencerá a guerra e tu e tua casa será abençoada. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha atingido o teu coração, que ela fique fixa, que você absorva, aplique na sua vida e transmita para outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Vamos continuar interagindo, louvando, orando, para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Irmã Vera. Amém. Louvado seja Deus, que nós possamos tomar posse dessa palavra. Sabemos que temos um